E nos próximos capítulos da novela, Três Graças, Paulinho receberá uma ligação anônima, marcando o encontro. O detetive irá até o local, e não demora para um homem entrar. Paulinho imediatamente arregala os olhos ao ver a pessoa na sua frente. Ele, surpreso, pergunta: "Você? Mas como isso é possível?" Enquanto isso, nesse mesmo momento, Macedo conversa com o patrão e diz ter descoberto um grande problema. Fred pergunta do que se trata, e Macedo, olhando para Arminda, ele avisa ao patrão que é uma conversa que ninguém pode escutar. Arminda, mesmo contrariada, sai da sala, e quando Fred descobre quem estava de volta, ele arregala os olhos e diz: "Não pode ser. Era só o que faltava." Macedo avisa ao patrão: "Se ele cumprir com a ameaça, não tem nada que possamos fazer. Ele conhece todos os teus segredos, patrão. Até mesmo aquele que nem mesmo a dona Arminda sabe." Fred manda o funcionário calar a boca e fala: "Resolva esse problema agora." Porém, nesse momento, Paulinho receberá um envelope, e ao ver o que tinha dentro, ele arregala os olhos e diz: "Agora você não escapa, Ferete." O pior segredo de Ferete será revelado e fará com que todos sintam nojo de olhar na cara dele. Zenilda, ao conversar com Leonardo, comenta: "Eu sei que o Ferete é um bandido. O que ele faz com os remédios é imperdoável. Mas nunca imaginei que ele chegaria tão baixo." Até Arminda ficará em choque ao escutar da boca do sócio o seu maior segredo, e diz: "Isso é demais, até pra mim. Dessa vez, você está só. Eu não quero me meter nisso." A maior reviravolta da novela acontecerá quando Paulinho chega na delegacia e de repente o seu celular toca. O policial acha estranho e diz: "Esse número? Mas como isso é possível? Só pode ser algum tipo de brincadeira de mau gosto." Juquinha, ao ver a reação do parceiro, ela pergunta quem estava ligando. Paulinho a encara, pede um minuto e, na sequência, ele se senta, atende a ligação e pergunta: "Quem está falando? Anda, me diga, como você conseguiu esse número?" Juquinha fica preocupada ao ver a aflição do parceiro. Já Paulinho insiste. "O que foi? Não vai responder?" Nesse momento, do outro lado da linha, um homem responde e pede para se encontrar com Paulinho. Ao escutar aquela voz, Paulinho arregala os olhos e fica pálido. Juquinha estranha. Porém, antes que ela falasse alguma coisa, Paulinho se levanta e grita: "Eu não sei por que você está fazendo isso, mas essa brincadeira já passou de todos os limites." Juquinha, ao ver o estado alterado do parceiro, fica ainda mais aflita. Já o homem do outro lado da linha insiste que voltou para colocar um ponto final em todas as maldades do Ferete. Paulinho, ainda em choque, pergunta: "Como assim? Qual a tua ligação com o Ferete?" O homem diz que vai mandar uma mensagem com o endereço e só explicará tudo pessoalmente. Paulinho grita: "Espera, não desliga." Porém, antes que ele terminasse de falar, o homem desliga a ligação e Paulinho, olhando para Juquinha, fica completamente sem palavras. A detetive então pergunta o que estava acontecendo
e quem tinha ligado para deixar ele naquele estado. Paulinho, claramente nervoso, a encara e diz: é melhor que você não se meta nessa história, Juquinha. Eu falo isso para o teu bem. Na sequência, Paulinho recebe uma mensagem, olha para o celular e sai da sala, sem olhar para a parceira. Juquinha vê toda aquela cena e fica ainda mais preocupada. Enquanto isso, Arminda conversa com Ferete, porém é interrompida quando Macedo entra e diz ter um assunto importante para falar com o patrão. Ferete o encara e Arminda manda: anda, fala de uma vez. Macedo gagueja e diz que o assunto é apenas com o Dr. Ferete. Arminda se sente ofendida e fala que o Ferete não tem segredo com ela. Macedo continua calado e Ferete, ao perceber o clima, manda o capanga falar de uma vez. Macedo se aproxima e avisa: é melhor não, patrão. Confia em mim. Esse assunto é muito delicado. Ferete então pede a Arminda para sair da sala e deixar os dois a sós. A Dona Cobra, mesmo contrariada, sai. Porém, sem que Ferete e Macedo percebam, ela vai até o outro lado e se esconde para escutar a conversa. Já Ferete olha para o capanga e manda: anda, agora fala de uma vez. O que está acontecendo? Macedo se aproxima, entrega uma foto para o patrão e diz: essa foto foi feita hoje de manhã. Ferete arregala os olhos e fala: impossível? Esse homem não pode estar vivo. Macedo responde: eu também achei a mesma coisa, mas eu já confirmei. Essa foto é verdadeira. Ferete, furioso, pergunta onde está o homem da foto. E Macedo avisa que não sabe. Ferete o chama de incapaz. E Macedo responde: parece, patrão, que ele sumiu. Assim que notou que estava sendo seguido. Arminda escutará tudo calada e fica cada vez mais curiosa. Já Ferete olha para o capanga e pergunta: então, além de vivo, ele tá rondando aqui perto. Era só o que faltava. Macedo se aproxima e questiona: mas o que será que ele veio fazer aqui, depois de tantos anos? Ferete o encara e diz: você é idiota ou o que, Macedo? Tá na cara que esse infeliz veio atrás de vingança. Macedo pede desculpas e fala: o pior, patrão, é que ele não é igual ao Rogério. O senhor já deve saber disso, não é mesmo? Esse aqui é muito mais perigoso. Ferete concorda e completa: é claro que eu sei. O paspalho do Rogério não é nada comparado a esse homem. Ele é muito mais perigoso e esperto. E agora sim, eu estou com um grande problema. Arminda é estranha ao ver o sócio se tremendo e sussurra: mas quem será esse homem para deixar o Ferete com tanto medo? Na sequência, Ferete manda Macedo dar ordem a todos os seus capangas para procurar o homem da foto. E Macedo avisa que fará aquilo naquele instante. Já Arminda, ao ver o motorista saindo, ela não perde tempo. Entra pelo outro lado da sala e diz: eu exijo saber o que está acontecendo, Ferete. Quem é esse homem que você tem tanto medo? Ferete olha para a sócia assustado e pergunta: você estava escutando?
a minha conversa com Macedo esse tempo todo. Arminda confirma e diz que não sairá dali sem saber de toda a verdade. O empresário fica pensativo e Arminda insiste que ele conte tudo em detalhes. Ferete, sem alternativa, olha para Arminda, manda ela fechar a porta e fala que irá revelar o segredo que só ele e Macedo conhecem. Arminda não perde tempo, fecha a porta do escritório e, na sequência, ela se aproxima do sócio e pede: "Pois então me diga, que segredo é esse para deixar você com tanto medo?" Ferete pensa bem antes de responder e Arminda, sem paciência, grita e manda: "Anda, Ferete! O que está acontecendo com você? Nem tá parecendo o mesmo. Tá aí, se tremendo, como se tivesse visto um fantasma." Ferete a encara e diz que o seu estado é devido à gravidade do problema. Arminda se cala e escuta tudo atentamente. Já Ferete explica: "Antes de começar com a fábrica de farinha, eu tinha outros negócios, coisa barra pesada, que faz essa nossa operação aqui parecer brincadeira de criança." Arminda pede ao sócio para se explicar melhor e Ferete, em voz baixa, sussurra e conta o que ele fazia antes de começar a produzir remédios falsos. Arminda, ao descobrir o passado do amante, ela arregala os olhos e pergunta: "Isso é algum tipo de brincadeira? Só pode ser." Ferete fala que não é nenhuma brincadeira e o que ele disse é a mais pura verdade. Arminda, em estado de choque, retruca: "Isso é demais, até pra mim, Ferete. Como você foi capaz de fazer uma coisa dessa?" Ferete a encara e conta mais 2 segredos que a deixa de cabelos em pé. Arminda se transforma, chama o sócio de monstro e grita: "Se isso for verdade, eu mesma acabo com você." Após falar aquilo, ela sai furiosa e Macedo entra logo em seguida e pergunta o que aconteceu. Ferete diz que revelou toda a verdade para Arminda e o capanga, ao perceber o problema, ele questiona: "Eu acho que agora não tem jeito, patrão. O senhor vai ter que mandar a dona Arminda pro mesmo lugar que mandou o pai dela." Ferete pede ao capanga para esperar um pouco antes de agir e diz que não quer outro problema. Enquanto isso, Paulinho vai em seu carro até o local do encontro e, no meio do caminho, ele sussurra: "Depois de tantos anos, como é possível?" O detetive, claramente abalado, acelera ainda mais e vai a toda velocidade. Já Juquinha, ao comentar da ligação com o delegado, ela percebe que ele age em modo estranho e a detetive suspeita que o delegado Jairo saiba de alguma coisa. Juquinha então se aproxima e pergunta: "O que foi, delegado? O senhor parece nervoso. Por acaso, você sabe o que está acontecendo?" O delegado tenta disfarçar e pede para Juquinha não se meter naquela história. Na sequência, ele sai e, ao entrar na sua sala, ele pega o celular, faz uma ligação e pergunta: "Então foi você? Foi você que ligou para o Paulinho, não é mesmo?" O homem do outro lado da linha confirma e Jairo questiona: "E por que aparecer justo agora? E ainda por cima, envolver o Paulinho nessa história?" O homem não responde e desliga.
Jairo ficará claramente preocupado e tenta ligar para Paulinho. O detetive atende, diz estar ocupado e que não pode falar naquele momento. Na sequência, Paulinho desliga a ligação, sem deixar que Jairo fale sequer uma palavra. O delegado, ao olhar para o celular, ele se lamenta dizendo: agora não tem mais nada que eu possa fazer. Só me resta rezar. Enquanto isso, Josefa recebe uma ligação, se assusta e diz: você voltou. Após uma breve conversa, ela desliga a ligação e liga imediatamente para Arminda, marcando de se encontrar com ela. Algumas horas depois, Arminda entra na sua antiga casa e, com deboche, pergunta onde está o Rogério. Josefa responde e diz que não tem ninguém na casa, apenas elas duas. A megera estranha e provoca: o que foi? Estava com saudades, mamãe. Josefa se aproxima ainda mais, avisa que não está para brincadeira e que o assunto que ela tem para tratar é muito sério. Arminda a encara e manda: pois então fale de uma vez, que eu não tenho tempo a perder como uma velha. Josefa olha para a filha e diz: você nunca me amou. Desde quando era criança, você sempre teve esse caráter. Na verdade, você só era diferente com uma pessoa. Arminda fica claramente nervosa e Josefa continua: você só era amável e carinhosa com teu pai. Se lembra dele? Arminda, emocionada, responde: é claro que eu me lembro. Ele, diferente da senhora, sempre me amou e cuidava de mim. Eu só queria que a senhora tivesse morrido no lugar dele. Josefa se aproxima ainda mais da filha e pede perdão. Porém, Arminda retruca: você sempre foi uma fingida. Quem te vê agora pode até pensar que a senhora é uma velhinha indefesa. Mas eu te conheço. Eu sei de todos os teus segredos. Josefa se assusta e pergunta: do que você está falando? Arminda revela: o Ferete me contou toda a verdade. Ele disse o que vocês faziam. E pensar que por todo esse tempo a senhora me dava lição de moral, mesmo escondendo esse teu passado. Josefa, surpresa, comenta: então Ferete resolveu contar a verdade. Mas aposto que tem uma coisa que ele não disse. Arminda fica ainda mais curiosa e pergunta do que se trata. E Josefa a encara, chega mais perto e sussurra algo em voz baixa para a filha. Arminda fica em estado de choque e resmunga: o Ferete? Ele fez isso? Josefa confirma e em seguida ela dá um endereço para a filha e fala: se você quer justiça, então leva o teu amante para esse endereço aqui. Lá você vai descobrir o resto de toda essa história. Arminda, após escutar aquilo, ela se vira e sai. Horas depois, Arminda volta ao escritório do amante e o chama dizendo: eu preciso que você venha comigo. Ferete, sem desconfiar das reais intenções da amante, ele aceita e fala: tudo bem, mas tem que ser rápido. Na sequência, os dois saem. Enquanto isso, Paulinho chega em uma sala e dá de cara com uma pessoa que o deixa de boca aberta. O detetive se emociona e pergunta: pai, você? Como é possível?
Como o senhor ainda está vivo? Guilherme responde: é uma longa história, mas eu vou explicar tudo para você. E vai ser agora. Paulinho se aproxima ainda mais e Guilherme continua. Depois que o capanga do Ferete tentou acabar comigo, eu tive que sumir para que não acontecesse nada com você e nem com a tua mãe. Paulinho pergunta: então o senhor nos abandonou e deixou que eu pensasse que o senhor estava morto? Guilherme confirma e diz: foi para o teu bem, Paulinho. Eu não queria, eu juro, mas não tive escolha. Paulinho fica confuso com toda aquela informação e Guilherme continua: o Jairo me prometeu que ia cuidar de você e da tua mãe. E além do mais, eu sempre estive de olho, mesmo de longe. Paulinho o encara e pergunta: você está me dizendo que o delegado Jairo sabia de tudo? Guilherme confirma e fala: eu que pedi a ele que mantivesse tudo em segredo. Paulinho fica claramente chocado e Guilherme pede perdão e avisa que voltou porque descobriu o que Ferete estava aprontando. Paulinho pergunta ao pai se foi realmente o Vicente que tentou se livrar dele. E Guilherme confirma e diz: eu sei muita coisa do Ferete, que vai muito além dos remédios falsos. Mas isso eu explico uma outra hora. Agora, eu preciso que você vá embora. Paulinho se recusa e Guilherme insiste: eu já disse que você precisa sair daqui. Eu garanto que depois eu mesmo te procuro. Paulinho obedece ao pai e sai. Alguns minutos depois, Arminda chega junto de Ferete. E ao entrar, Ferete olha para a amante e pergunta: para que você me trouxe até aqui? Arminda o encara e diz: eu já sei de toda a verdade, seu crápula. Ferete estranha e pede uma explicação. Nesse momento, Guilherme aparece e fala: pode deixar, que eu mesmo vou explicar cada detalhe. Ferete arregala os olhos e pergunta: como isso é possível? Você aqui? Guilherme o encara e Ferete, olhando para Arminda, questiona: você me trouxe até aqui. Não vai me dizer que está aliada com esse homem? Arminda responde: eu não estou aliada com ninguém. Eu só quero descobrir o que realmente aconteceu com meu pai. Ferete percebe que a amante descobriu a verdade. E Guilherme se intromete na conversa e fala que vai explicar tudo. Ferete fica ainda mais nervoso e avisa que chamará a polícia. Porém, Arminda se aproxima e diz: você não notou, mas eu escondi o teu celular antes que você saísse do carro. Já Guilherme o encara e fala: e nem pense em tentar escapar. Caso contrário, eu não vou pensar duas vezes antes de acabar com você, aqui e agora. Ferete se treme de medo e Arminda pede a Guilherme para contar de uma vez tudo o que sabe. O pai de Paulinho revela que Ferete antigamente trabalhava para Dona Josefa no mesmo esquema da Samira. Arminda retruca: isso eu já sei. Se até que eles faziam coisas mais cruéis do que a Samira. Guilherme confirma e diz: mas o ponto é que o teu pai, Arminda, ele descobriu todo o esquema e quis denunciar. Ele me procurou, disse que tinha todas as provas e que aceitava em ajudar a polícia. Ferete, ao escutar aquilo, fica ainda mais nervoso. E Arminda pergunta: e pelo visto,
ele não conseguiu fazer essa denúncia. O que foi que aconteceu? Guilherme conta que dias depois, descobriu que o pai da Arminda foi encontrado morto e que o mandante foi o Ferete. Arminda fica furiosa e Guilherme continua. Depois disso, a tua mãe, a dona Josefa, se sentiu muito culpada e saiu do esquema. Ela até tentou denunciar, mas ameaçaram ela e você, caso ela abrisse a boca. Arminda olha para Ferete e pergunta se tudo aquilo é verdade. O Crápula não nega e fala: o que foi, Arminda? Eu pensei que você não fosse do tipo sentimental. Arminda grita: você sabe muito bem que o meu pai foi a única pessoa que eu realmente amei. Guilherme a interrompe, olha para Arminda e diz: o teu pai também te amava muito e me fez jurar te proteger. Arminda retruca: pois para mim, você é um incompetente, não fez o teu trabalho e por isso o meu pai está morto. Guilherme admite sua culpa e fala que depois daquilo, ele jurou que ia colocar o Ferete na cadeia e proteger ela. Porém, ele avisa: eu investiguei o Ferete de mais perto, esperando um deslize dele, e tive uma grande decepção quando descobri que você estava aliada com ele no esquema de remédios falsos. Depois o Ferete mandou o Vicente se livrar de mim e eu preferi sumir para não acabar como o teu pai. Ferete o encara e grita: pois deveria ter continuado escondido. Guilherme retruca: eu voltei para colocar um fim em você, de uma vez por todas. Já quanto a você, Arminda, eu vou permitir que você vá embora, em consideração ao teu pai. Arminda se recusa, se aproxima do ex-detetive e avisa: eu mesmo quero vingar o meu pai. Então, me dá essa arma e depois pode ir embora. Guilherme vê o olhar de ódio dela, entrega sua arma e sai logo em seguida. Ao chegar no corredor, ele escuta um barulho de tiro e vai embora. No outro dia, Arminda avisa sua mãe que descobriu toda a verdade e já fez o Ferete pagar pelo seu crime. Em seguida, ela olha para a mãe e diz que vai se entregar para a polícia. Agora, deixe um coração se vocês gostaram do final do Ferete. E também aperte o botão de hypar e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.